Bom dia a todos, nós estamos mais numa live de liturgia com a presença de nosso excelentíssimo e reverendíssimo Dom Anuar Batiste, do Monsenhor Antônio Robson Gonçalves, do Monsenhor Mário Sérgio Bittencourt e do Padre Guanair da Silva Santos. Monsenhor Robson, o Monsenhor Mário e eu somos especialistas em Direito Canônico, o Padre Guanair é mestre em Liturgia e o Dom Anuar foi durante muito tempo responsável pelo acompanhamento dos sacerdotes no Conselho Episcopal Latino-Americano e por 2 mandatos o presidente da Comissão dos Presbíteros e da Vida Consagrada na nossa Conferência Episcopal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que incomoda as novas gerações, que é o silêncio na liturgia. Há, sim, um barulho quase que generalizado na sociedade. Eu vou começar jogando a bola para o Dom Anuar. Dom Anuar, como que o senhor se prepara para a sua Santa Missa, para presidir a sua Santa Missa diária? Primeiro, eu costumo observar o jejum eucarístico, ou seja, de 1 hora antes não comer absolutamente nada. Ou seja, o corpo deve estar preparado. E esta consciência de que eu não vou lá no altar fazer um teatro. Eu vou lá repetir o sacrifício de Cristo, sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, o mesmo sacrifício que Cristo celebrou na cruz. E na última ceia com seus apóstolos que estavam ali celebrando a primeira ceia. Portanto, essa consciência de que eu estou entregando a minha vida, o meu corpo, a minha palavra, tudo aquilo que eu sou e tenho, para repetir, atualizar no altar do Senhor o sacrifício de Cristo pela nossa salvação. O Monsenhor Antônio Robson trabalha no tribunal a semana inteira e chega no final do dia, vai para a sua paróquia para a missa diária. Como que o senhor encara essa sociedade líquida? Bem, de fato, fazendo um pouquinho de gancho ao que foi dito por Dom Anuar, a missa, ela é o momento mais importante do dia. Sendo celebrada pela manhã ou sendo celebrada à noite, depois de uma jornada de trabalho, a missa é sempre a principal atividade, porque ela, como diz o texto da Sacrosanctum Concilium, é ápice e cume e ápice, fonte da vida cristã. Por isso, é muito importante que nessa sociedade que nós vivemos, onde os valores perderam assim o seu significado, e como disse o Padre Wagner, tudo é líquido, é descartável, não se perder o valor perene da Eucaristia. Eu posso ter 1000 atividades durante o dia, mas se eu não celebrar a Eucaristia, o dia não teve valor, não teve significado. Porque faltou aquilo que é principal, que é este alimento que somente na Eucaristia eu vou encontrar. Padre Guanair, qual é a gênese do silêncio no mistério celebrando? Padre Wagner, a primeira coisa que a gente deve tomar como referência é que a liturgia, toda a ação litúrgica, ela procede do Espírito de Deus para nós. Então é uma ação da graça de Deus. Nesta perspectiva, nós na ação litúrgica, são previstos alguns momentos de silêncio e que hoje, ultimamente, a gente não tem visto isso. Parece que as pessoas têm uma necessidade delas serem, né, as protagonistas da ação litúrgica e não a celebração desse mistério pascal de Cristo, de deixar que o próprio Espírito Santo de Deus fale efetivamente em nossa vida. Para que ele fale, é necessário que a gente faça esses momentos de pausa, esses momentos de silêncio interior, para deixar que a graça de Deus possa penetrar em nossa vida e em nossa história. Então, assim, em toda a ação litúrgica, nós temos previsto esses momentos de silêncio, principalmente após, por exemplo, após a proclamação da palavra de Deus,
refletirmos a palavra, façamos um silêncio. E na celebração da Eucaristia, após a comunhão, também um momento de silêncio. Padre Monsenhor Mário, eu sei que o senhor prepara com muito denodo cada celebração eucarística na sua paróquia, com os mínimos detalhes, e já vi o senhor fazendo isso em silêncio orante. O que é o silêncio orante? O senhor poderia explicar para os nossos telespectadores? A preparação é sempre muito importante. A pergunta que foi dirigida ao Dom Anuar, pegando também um pouquinho de carona na resposta dele, existe no próprio missal romano uma oração para o celebrante fazer a sua intenção. Quero celebrar esta missa conforme o rito da Santa Igreja e continua por aí. É o primeiro momento da celebração do padre, que deve ser feito na sacristia, em silêncio. A sacristia não deve ser aquele vai e vem de pessoas daqui e dali. E a necessidade desse silêncio se faz cada vez maior na vida da igreja, nas comunidades paroquiais e depois as diversas comunidades. Um silêncio para nos colocarmos preparados ao que vai ser celebrado. Ouvi uma vez de um bispo que, principalmente nas nossas igrejas no Brasil, as pessoas conversam antes, durante e depois da missa. Não se tem aquele silêncio necessário. Preparar-se em oração pelo silêncio. Isso se faz muito importante. Estamos trabalhando esta ideia cada vez maior, seja com a oração de todos para a preparação da missa, seja com um fundo musical, um pouco menos de luzes, até adentrar ao mistério com o início da procissão da entrada. São momentos muito valiosos e que estão dando certo no dia a dia. O celular, qual seria para vocês quatro aqui o antídoto para que o povo se conscientizasse que na hora da missa, antes, durante e depois na ação de graças, o celular tem que ser desligado e não ficar em modo avião? Tem até padre que às vezes está rezando a missa, o celular ou fala pelo Siri ou até toca nas missas. Nós vimos isso, muitas coisas horríveis nos tempos da pandemia. O que o senhor acha disso? Depois cada um fale. Mas é verdade, eu penso que é um equipamento fantástico, é um meio que está ali para comunicar. As missas durante a pandemia foram feitas pelo Face, foram transmitidas. Muita gente em casa só tinha o celular para acompanhar a missa. Agora, eu não vou para a missa com o celular para responder mensagem, muito menos para estar enviando mensagem durante a Santa Missa. Aquele momento é um momento único. Ou para gravar o padre, para fazer denúncia para o bispo também, né? Mas principalmente quando o padre fala de política, né? Contra esse ou contra aquele, está ali no tempo inteirinho. Às vezes o celular hoje é usado como um libelo crime acusatório, não é isso, monsenhor? Sim, acaba sendo uma maneira de tentar gerar provas, né, contra aquele que está falando, que está presidindo a Eucaristia, porque falou algo que vai contra a minha ideologia, contra o meu partido, contra a maneira como eu penso, ou isso ou aquilo. Agora, mais do que simplesmente o celular, a grande tentação de hoje são as redes sociais, né? Tudo tem que ser compartilhado, colocado nas redes sociais, e fez-se da missa um espetáculo, um show, um evento que deve ser também compartilhado nas redes sociais. Essa é a grande tentação dos tempos de hoje, que nós temos que nos reeducar. É importante sim registrar alguns momentos da celebração da missa, de algumas missas, de momentos especiais e compartilhar. Isso não Como ontem o senhor compartilhou, fazendo a consagração à Nossa Senhora Aparecida, isso, uma graça que o seu bispo lhe deu em Aparecida, na Romaria da Diocese de Mogi das Cruzes. Justo e necessário. Pelo qual sou muito agradecido a ele por esse gesto de deferência. Isto sim, são coisas pontuais e que de fato tem o seu... Mas não foi o senhor, foi outra pessoa ou tirou da própria televisão? Sim. Agora não é possível também o padre querer rezar a missa ou o fiel participar e ficar mexendo no celular. O que você acha disso, padre Guanair? Eu penso que quando um sacerdote leva o celular para a celebração da Eucaristia, ele está esquecendo que o centro da Eucaristia é o próprio Cristo que fala pelo sacerdote. Celular não precisa, né? Eu vejo também que os fiéis, quando levam o
celular para a missa, eles devem entender que o tempo é de Deus e não do celular. Então, você precisa ir para a missa para fazer um encontro pessoal com Cristo. Se este encontro ele vai ser mediado pelo tempo, pelo seu celular, então é melhor que você não vá, porque você está perdendo a grande oportunidade de ouvir a palavra, de fazer com que esta palavra penetre na sua vida e transforme a sua vida, né? Quando você fica preocupado com as questões alheias, externas, você deixa de fazer esse grande mergulho no mistério celebrado. Então, Padre Wagner, eu aconselho que as pessoas deixem em casa o seu celular. E a sua experiência? Paróquia grande, igreja parece uma catedral? Igreja grande, muita gente. Eu sempre lembro as pessoas o seguinte: se a gente vai a um teatro, antes de iniciar o espetáculo, alguém avisa, por favor, desligue os celulares. Quando a gente vai ao cinema, na tela do cinema se coloca, por favor, desligue os celulares. Na igreja costumamos colocar um aviso, desligue os celulares. Parece que na sua igreja tem uma plaquinha dessa, né? Tem uma plaquinha dessa, coloca-se na tela antes do início da celebração, mas para algumas pessoas soa como uma lembrança, o celular, e pega para ligar. Então, é um desafio grande, As pessoas não conseguem mais viver sem o celular. Como o Dom Anuar disse há pouco tempo, é uma ferramenta maravilhosa, desde que bem usada nos locais adequados. Antigamente, nos hospitais, a gente chegava e via espalhado por vários lugares uma enfermeira com o dedo sobre a boca. Ainda tem. Pedindo silêncio em alguns lugares, ainda tem. É obrigatório. Hoje, a gente vê em muitos hospitais por aí, os corredores, é uma lembrança atrás da outra, uma mensagem atrás da outra, um celular aqui, outro ali, aquele silêncio, o local de silêncio vai acabando. Em bibliotecas, que também se precisa de silêncio, está um pouco difícil. Então, nós deveríamos começar a dar o exemplo, partindo de casa. Olha, na igreja não se atende celular, não se leva celular na hora da missa. Vamos desligar, vamos guardar, para que não interfira. Um fato curioso, bem pitoresco, aconteceu numa comunidade da Grécia, onde eu estava celebrando. Eu sempre digo a Grécia para não identificar ninguém, mas alguém durante a missa, o telefone tocou, a pessoa atendeu o telefone, abaixou-se e disse: eu estou na missa, depois eu te ligo. Mas todo mundo ouviu, aí foi uma piada, todo mundo tirou a atenção de todos. Então, isso quando não abre determinados vídeos como aqueles com aquelas coisas horríveis, que às vezes a pessoa, sem perceber, deixa o celular no bolso e começa lá aquele chorão. Então, são coisas assim incômodas que não é possível. Sim. E vocês não acham que esse silêncio tão necessário para encontrar com Deus também nos leva, se a Eucaristia é a mesa da palavra, é a mesa da comunhão, também nas nossas mesas deveríamos boicotar os celulares para poder um pouco mais, não só no silêncio, mas no diálogo, ouvir o outro? Com certeza. Eu penso também, Padre, que uma das formas muito concretas para fazer o silêncio é a consciência do mistério que estamos celebrando. Eu estava recordando ainda ontem aquela expressão, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus diz: tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. Vai numa mesquita muçulmana, você tem que tirar o calçado para entrar. Agora, nossas igrejas, a gente entra de qualquer maneira, de qualquer forma, conversando. De short, de alcinha. Mulher que usa alcinha não se dá respeito. Pois então, essa consciência do mistério. Eu não estou entrando num clube, eu não estou entrando num sindicato, eu estou entrando numa igreja, num templo, morada de Deus. Consagrado, exato, dedicado. Exato. Isso aí que está o significado da consagração, da dedicação. E as pessoas perderam um pouco isso. E a perda do mistério está naqueles padres que dançam ao redor do altar, com as vestes litúrgicas. Põe lá uma música qualquer, para até os coroinhas pularem. Na cidade do Padre Manair teve uma dança bonita, 10 padres dançando. Isso aí, toda sexta-feira a gente recebe aquilo. Hoje é sexta-feira. E aí o resto a gente nem vai falar, e o padre dançando para um lado e para o outro. Eu acho que ele tem outro lugar para dançar, não ao redor do altar.
Mas eu acho que tudo isso é um pouco também a preparação dos nossos seminários para que os futuros padres possam lembrar e lembrar sempre, ter presente que eles são outro Cristo. É o Cristo que está ali atualizando o mistério da Páscoa. E uma palavra final para alento e educação litúrgica para as nossas comunidades. Começando com o Sr. Robson. Nem rubricismo, nem legalismo. Mas é importante conhecer a liturgia, conhecer como se celebra a Eucaristia. E eu tenho para mim que o melhor manual de liturgia que deveria ser estudado e colocado em prática chama-se Instrução Geral do Missal Romano. Não é preciso acrescentar nem suprimir, basta seguir aquilo que a própria Igreja nos ensina através dessa instrução. Quer celebrar bem a Eucaristia? Observe o que está ali na Instrução Geral do Missal Romano, evitando todo o rubricismo e todo o legalismo, mas sendo fiel ao espírito da liturgia, ao rito do Concílio Vaticano II. Padre Manaíra. Assim nós entendemos que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito, né? Então eu penso que a formação litúrgica ela é fundamental para a gente ter bons celebrantes, porque é importante para o sacerdote ele ter consciência de que ele está celebrando o mistério pascal de Cristo. Então, o rito romano, ele nos dá uma possibilidade imensa. Ainda hoje pela manhã tivemos a oportunidade de ver a missa no rito zairense congolês, que coisa maravilhosa, que ação litúrgica. Os cantos espetaculares, né? Entende? A possibilidade para uma expressão corporal muito bonita, e a gente precisa entender, né, que esse corpo que comunica esse mistério. Então, o que a gente precisa, seguindo aqui a linha do Padre Robson, é importante conhecer o rito. Conhecendo o rito romano, você será capaz de oferecer o melhor para as suas comunidades. Seja uma comunidade grande ou seja uma comunidade pequena, porque aí os seus fiéis, os nossos fiéis, eles estarão nesta sintonia para esse seu crescimento humano e espiritual. E, consequentemente, ele será um agente a ajudar a transformar esta realidade que aí está. É preciso lembrar a palavra que não deveria se aplicar a nós. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta falar e não sentir. As palavras devem estar aliadas ao sentimento do coração, da consciência, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Este é um desejo da Igreja, este é um desejo trazido pela palavra de Deus, honrar com os lábios, mas o coração está longe. Vamos evitar que isso aconteça conosco. Uma expressão bonita de oração são os judeus no Muro das Lamentações. Se paramentam adequadamente, pegam o seu livro de orações, enquanto vão lendo, vão balançando o corpo numa expressão, num sentimento de dizer: eu estou rezando de corpo e espírito, por inteiro. Precisamos também colocar isso no nosso dia a dia. Mistério celebrado é o mistério da austeridade. A liturgia é austera por si só, ela fala. A liturgia fala por si só. Por isso, como lembrou o Sr. Robson, nem tirar, nem acrescentar, celebrar. E quando se celebra, é Deus que fala. Os gestos devem ser discretos, as palavras devem ser palavras de salvação. Não se prega, não se celebra a si mesmo, mas se prega em Cristo, por Cristo e em Cristo, na ação da tradição da Igreja, conforme pede a Igreja, para que o povo seja santificado. 3 coisinhas eu acho que é importante. Guarde o jejum eucarístico. Uma hora antes da missa,
me preparar para... Chega 10 minutos antes, faça 10 minutos de silêncio, não chegue em cima da hora e não saia antes da bênção do sacerdote, porque a missa tem que ser completa, do começo ao fim. Agradeço a vocês e em breve retomaremos com as nossas lives de liturgia. O Dom Anuar vai nos dar a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. Voa para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Celebre bem, participe bem da Eucaristia, faça o jejum e mantenha o silêncio para ouvir a Deus. Fique com Deus.